Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Mais um pós-jogo de título, Fortaleza campeão cearense 2020. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com todos vocês. Esse é o podcast Glória e Tradição no YouTube e nos agregadores de podcast. Você que está ouvindo logo agora pela manhã, indo para o seu trabalho, feliz da vida. Nós estamos gravando nessa madrugada de quarta para quinta, ainda no efeito da euforia do título, mas não poderíamos deixar de gravar, de falar dessa conquista, da 43ª conquista do Fortaleza. E vamos falar de tudo isso e mais um pouco. Vou abrir aqui a tela para os meus companheiros hoje. Estou com Felipe Miranda e Elenilson Dantas, o gostosão. E aí, Felipe, beleza, meu amigo? Fala, Saulo. Sempre é uma honra estar presente aqui e logo um pós-jogo de título, né, cara? Além de vitória, é bom demais. Poxa, 43 títulos. Desses 43 títulos estaduais, eu acho que esse foi um que a gente pôde meio que... Eu não vou dizer que foi um campeonato... Foi um campeonato atípico, né, cara? Poxa, final sendo disputado em outubro, depois dessa longa pausa, né, devido a esses problemas externos que infelizmente estão assolando o mundo, mas poxa, cara, querendo ou não, é um título e a gente pode meio que sentir orgulho por essa conquista. 4 títulos em 3 temporadas, cara, poxa, realmente esse trabalho do Rogério é espetacular e... Talvez você pode falar 5 e 4, né, se você considerar o acesso do título, claro. né? Não, Acesso mas... ao título. foi um título, a gente pode considerar. É porque não tem taça, né? Aí... Então você bote, sabe o quê? A taça do campeonato do campeão cearense. A taça do... Como é? Quando não tem taça, não tem título. Não, mas como é que não se prova. Como é que é o título de 2017, porra? Que nós ganhamos em fevereiro, janeiro. Taça dos Campeões. Taça dos Campeões. Ganhamos a Taça dos Campeões em 2017. Boé que levantou a taça ali. Então, use o critério que mais lhe convém, meu amigo. Mas enfim, né, cara, vou logo passar aqui a bola pro querido Elenilson e só dizer que, poxa, é muito bom comemorar título, esse elenco é muito vencedor e fico muito feliz de ver com um cara como o Paulão, cara, né, que ele além de estar dando a volta por cima no Fortaleza, ainda teve a generosidade de levar a taça para todo mundo levantar, todo mundo comemorar, enfim, esse cara tá de parabéns, enfim, já tô adiantando coisa que não era pra estar falando agora. Enfim, passa adiante. E Elenilson, tá aqui o pau, meu filho. Vai lá. Não, vamos ficar tranquilo, né? Vamos só comemorar o título. Inclusive, Saulo, eu acho que esse é o primeiro título do nosso podcast, depois de estrear, né? Perfeito. É a primeira vez que a gente grava um programa a respeito de título, né? Então, não deixa de ser um programa muito especial. Perfeito. E a turma fala assim, porra, é manjadinho para quem perde, mas para quem ganha, enche o tanque do carro de gasolina no domingo seguinte para fazer carreata, sempre é assim, né? Ele nunca vale nada para quem perde. Mas aí, a gente está aqui hoje para falar sobre esse título conquistado, mais um título, 43 títulos, como vocês falaram, e 43 taças, né, que estão todas lá na nossa sala de troféus. E a gente vai falar aqui também um pouco sobre o jogo, né? Como o Rogério escalou o time e tal, e fez para a gente conquistar esse título. Que a gente, só para encerrar minha fala aqui de início, né? Foram, como o Felipe, até viu o Twitter do Felipe, né? A gente jogou 4 finais, as últimas 4 finais de estadual, 4 jogos. 4 vitórias, né? Então, é realmente um dado muito interessante também para o currículo do Rogério. E por falar em Twitter, eu também tuitei, né? Até coloquei nessa estatística. Vocês querem quebrar tabu, né? A última vez que o Fortaleza tinha conquistado um título em meio de semana tinha sido o Campeonato Cearense de 1974, que foi realizado as finais somente no começo de 75. Dali até então, a gente só comemorou o título estadual dia de domingo, né? É a primeira vez que eu comemoro o título nos meus 31 anos. Nem eu tinha 1 ano, né? Sou de 73. Nos meus 31 anos de idade, e eu acompanho o Fortaleza desde os meus 9 para 10, então já vai aí 21 anos de torcedor do Fortaleza, eu nunca tinha acompanhado.
tenho na memória 2 títulos, né, que foram muito frustrantes. Foram o título de 2002 e o título de 2014, né? Os dois numa quarta-feira. Os dois na quarta-feira, que nós não ganhamos. E aí, por incrível que pareça, 2002 e 2018, nós perdemos o estadual e subimos para a Série A, né? Uma curiosidade desses 2 anos, né? Mas, Vinícius, antes de eu começar aqui, eu queria agradecer, cara, a cervejaria 5 Elementos. Tá guerreiro hoje, hein, Chapa? Mandou para mim aqui, aguerrida, que eu tô aqui comemorando o título, então... Saúde. Saúde, né? Eu queria que tu contasse, Vinícius, você como cara mais velho aqui da turma, essa história do título 74, porque, para quem não sabe, 74, o Fortaleza venceu 3 jogos em uma semana contra o rival. Pegamos o Ceará 3 vezes, né? Na verdade, o Ceará ganhou o primeiro turno daquele campeonato e a final do segundo turno foi numa quarta-feira, né? E o Fortaleza aplicou nessa final de jogo único, aplicou 4-0. E aí forçou a decisão em 2 jogos que aconteceram no domingo seguinte e na quarta-feira seguinte, que aí o Fortaleza ganhou também os 2 jogos, né, 1-0 e 3-1. Então foram 3 jogos seguidos. Na verdade, no primeiro jogo o Fortaleza não poderia ter sido campeão, né? Só quem poderia ter sido campeão era o Ceará, que era a final do segundo turno, eles poderiam ter sido campeão arrastão. Perderam o segundo turno, foram fazer a final do campeonato e perderam também os 2 jogos. Então, esse campeonato de 74, inclusive, foi o primeiro campeonato da era Castelão, né? O Castelão foi inaugurado em 74 e esse título também ficou na história por conta dessa reviravolta, né? De a gente ter perdido o primeiro turno e ter ganho o segundo turno de forma para evitar o título arrastão deles e ganhou os 2 jogos da final. Inclusive, essa tinha sido a última vez, né? Até o ano passado que a gente ganhou os 2 jogos da final. Porque ano passado a gente ganhou os 2 jogos da final, esse ano de novo. A última vez antes de 2019 e 2020 tinha sido em 74, quando a gente ganhou os 2 jogos. Eu também não lembro, Vinícius. Não. Já lembrei aqui, já fiquei foi triste. Que nós perdemos em 2006 as 2, né? Perdemos as 2. Já aconteceu. As 2. Na década de 90 também aconteceu de perder as 2. Acho que teve um ano até que a gente perdeu por de 90, ou foi 91. Em 2018 também perdemos as 2, né? 2018 também, perdemos as 2. Aconteceu algumas vezes, né? A gente aqui tava demorando a fazer isso. Agora a gente... Só que aí é o seguinte, tem um detalhe importante que tem que ser valorizado. 2019 e 2020, os 2 times estão iguais, né? Isso. Estão os 2 na mesma divisão. E é uma situação bastante... Exatamente. Diferente de 2018. Em 2006 nós estávamos em cima, né? Nós estávamos na Série A e eles estavam na Série B. Então, pesa mais pra gente. Mas, assim... Em compensação, em 2010, foi o único título em que um campeão ganhou do rival estando 2 divisões abaixo dele, né? Foi a única vez que isso aconteceu. Em 2009 também estávamos juntos, né? No mesmo... Os 2 estavam na Série B, mas foi uma vitória e um empate, né? Isso, um gol do Marcelo Nicásio no final. Empatou o gol do Maracanã, fez 1-0, o Nicásio empatou. Em 2010 nós ganhamos e perdemos, foi para os pênaltis, ganhamos os pênaltis, o Tetra. 2015 ganhamos a primeira e empatamos a segunda, Cassiano. Né, Felipe? O que é que eu dizer? Não, só isso, estou prosseguindo, amigo. 2016 ganhamos as 2, mas foi do Nick Winnick. Do Nick Link. E eu ia falar alguma coisa agora do Nick Winnick. Lembrei que em 2016, por coincidência, o Fortaleza jogou durante a final, entre a final, teve a Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Verdade. Então, para os supersticiosos aí, apesar da final não ser a final desse ano, né? Não foi em sequência, teve uma diferença aí de 21 dias, eu acho, mais ou menos, de uma quarta-feira para outra. Mas tem uma Copa do Brasil no meio, né? Então, assim, aqueles supersticiosos, vencemos o estadual em 2016 e eliminamos o Flamengo na quarta-feira seguinte, né? Acho que foi isso, né? Nós pegamos o Flamengo aqui, vencemos por 2-1, gol
Gol do Anselmo e do Felipe. Aí vencemos o estadual no domingo. Gol do. Acho que o gol foi contra, né? Mas acabou que deram deu pro Anselmo também. Uhum. Aí na quarta-feira a gente ganha do Flamengo em Volta Redonda. 2 Gol gols do do Pio. Então, assim, pós-título cearense, nós já passamos de fase da Copa do Brasil. Então já traz aqui já aquele sentimento do torcedor. E aí eu sou muito supersticioso. Hoje de manhã eu tava meio engurujado e tal. E aí o Elenilson falou essa história dos 3 títulos, dos 3 jogos em uma semana, né? Que ocorreu em 73. Aí eu disse assim, pronto. 74. Aí eu disse, pronto, tô feliz agora. Me animei. Porque nós podemos também ter 3 vitórias em uma semana, né? Vencemos o Palmeiras no domingo, vencemos o Ceará na quarta-feira e podemos vencer o São Paulo no domingo. E aí a gente fecha a nossa tríplice, né? Tríplice vitória em uma semana, gerando em 3 competições diferentes. E quem sabe gerando um título, que já foi, e uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, que seria algo histórico, né? Mas aí daqui a pouco a gente fala mais disso também. Mas assim, eu tava vendo aqui, a gente tava até conversando antes de entrar no ar, 43º título, mais um bicampeonato. Há quem diga que raras vezes o Fortaleza não foi bicampeão. Né? O Fortaleza sempre que é campeão, ele consegue... Engata o bi, é verdade. Engata o bi. Eu, particularmente, na minha geração, eu não tô lembrando. Porque de 2000 para cá, nós nunca perdemos um título, assim, né? A gente ganhou e ganhou o bi. Né? Temos um tri, um tetra, uma vez, né? Foi só uma vez, né? Eu acho que a última vez que a gente ganhou um título que não engatou o bi foi em 87. Exatamente. A gente campeão cearense em 87 e perdemos a final de 88 para o Ferroviário com o gol do Marcelo Veiga, de pênalti, no dia 7 de setembro de 88, numa quarta-feira. Só que o jogo foi à tarde por ser um feriado, e eu tava lá. Já se vão aí quantos anos, Jesus? 32 anos, né? 32 campeonatos cearenses já se vão aí. 88 eu não era nascido, eu nasci em 89. Um ano depois, 26 de agosto de 89, então não era nascido ainda. Mas é uma curiosidade, né? Assim, é uma coisa bem interessante. Fortaleza sempre quando ele tem um certo jejum em algumas situações, que o rival foi tetra, né? E nunca foi penta, a não ser que, assim, em campo, né? Dizem, né, que foi, mas em campo nunca foi penta. Tem que ter taça, tem que ter taça. Tem que ter taça. E tem que ter artilheiro, vice-campeão, né? Tem que ter tudo isso. Mas, assim, é muito interessante esse momento do Fortaleza, porque a minha geração, nós aqui que somos dos anos... início dos anos 90, eu não sei de que ano que o Felipe é, mas a gente pode dizer que é a geração Clodoaldo, né? É diferente da geração do Elenilson. A geração... Quem é, Elenilson? Tua geração é quem, Elenilson? Cara, meu primeiro ídolo foi o Luizinho das Arábias, né? Naquele time de 82, que foi o primeiro campeonato que eu acompanhei como criança. Foi um título que em cima do Ferroviário, em 82, que a gente ganhou a final de 4-0. Foi um baita jogo. 3 gols do Adilton, que também jogava muita bola. Foi ídolo da torcida do Fortaleza também. Mas de lá para cá, muitos caras bons apareceram. Tal, mas, assim, a primeira lembrança que eu tenho é exatamente desses caras. Luizinho das Arábias, Adilton, Pedro Basílio, Assis Paraíba, da década de 80 para cá. Pois é, porque dessa geração aí, geração Clodoaldo, a gente pode dizer assim, geração anos 2000, Fortaleza já levou 12 títulos cearenses, né, pô? Em 20 anos ganhamos 12. Isso. 12 de 20. E o rival ganhou 8. E dentro desses 20 anos, nós ficamos 8 anos na porra da Série C, né? Então, pra assim... você ver, né? Mesmo na Série C, nós levamos 3, né? Isso. Mesmo estando na Série C, nós ganhamos 3 títulos, 10, 15, 16. E ganhamos mais 9, não estando na Série C, estando entre Série B e Série A, né? Você acha que Série A foi 3, 5, 19 e 20. 4 títulos na Série A, 3 na C, faz 7 e mais 5 títulos na Série B. 2001, né? 2001 e na Série B, 2004 na Série B, 2007 e 2008 na Série B e só. E 9 na Série B. 10 já era na Série C, né?
É legal, né, pô? Assim, a gente acompanha o Manjadinho. O Manjadinho é uma porra. O Manjadinho é como eu acabei de falar na coletiva. O Manjadinho é a foto no quadro, né, pô? É a taça no clube. Muita gente. Cara, Filho, algo que eu acho massa do Manjadinho, mano, porque é aquela coisa. Vale muito pra quem ganha. Aí quando perde, a gente tende a desvalorizar. Entendeu? É padrão isso, é padrão. Mas eu não vou nem falar assim, quando perde, desvalorize, e querer jogar isso só por exemplo, pra torcida do rival. Não, cara, acontece também com a gente, né? Quando a gente perde, a gente tende a tirar meio que o valor daquela conquista e tudo mais. Só que, cara, é muito bom você assistir o Clássico Rei, principalmente de 2018, mais 2019 pra cá, sabe? Porque a gente tem duas equipes daqui na Série A do Campeonato Brasileiro, cara. E fazia muito tempo que a gente não tinha isso. A gente tem duas equipes com investimentos de Série A, entendeu? Então a gente tem a possibilidade de ver um clássico muito mais bacana de se assistir e muito mais legal de se consumir, cara, até como consumidor. Hoje, se você olhasse lá no Twitter, na internet, um monte de gente tava falando, onde é que vai, assim, de outros lugares do país, né? Onde é que vai passar esse Clássico Rei? E um cara falando assim, tem como eu assistir daqui do Rio Grande do Sul? Tem como eu assistir daqui de São Paulo? Porque tem pessoas que querem ver o Clássico Rei, porque é algo interessante de se assistir, de se consumir. Então, eu acho que fica até meio assim, não vou dizer paia, mas acho que é a palavra meio que adequada pro momento. A gente tentar meio que diminuir, sabe, cara? É bacana de assistir, pô, é legal. E o time que é campeão tem que comemorar mesmo, porque é claro, com a fase que os dois clubes estão vivendo, pô, é muito gratificante você gritar e ostentar no peito que você foi campeão daquele campeonato, poxa. E principalmente, e não tem como, por exemplo, tentar desvalorizar o jogo de hoje. A gente viu duas equipes chegando com as suas forças, que a gente pode dizer, atletas titulares. A gente viu torcida fazendo campanha, torcendo na internet. Teve torcedor até que foi dar o seu apoio pessoalmente para jogadores. Então, a gente vê que os dois times queriam ser campeões. Eles queriam ir para cima e levantar o troféu. Acontece que o Fortaleza, por competência, foi melhor e foi campeão de forma merecida, e o torcedor tem todo o direito de abrir a janela, já que não pode, infelizmente, estar no estádio, abrir a janela, ir pra rua e gritar que foi campeão desse campeonato, né? É claro, de máscara, fica em casa. Não, perfeito, Felipe, porque assim, ser campeão é muito bom, cara. Né? Ser campeão independente do que seja. Claro que tem títulos e tem títulos, né? Mas assim, dentro das nossas possibilidades, que hoje nós brigamos, nós temos condições de ser campeão cearense ou campeão da Copa do Nordeste. São os títulos possíveis, né? Possíveis. Copa do Nordeste não foi possível esse ano, não vencemos. Mas nós ganhamos do cearense, então assim, não vale nada, meu amigo, vale, porque é taça, é a história a ser contada, entendeu? Tá aqui, o Elenilson acabou de contar uma história que ocorreu em 74. Então, daqui a 30 anos, nós vamos contar a história de 2020. Rapaz, 2020. A história do Cassiano em 2015 vai virar a eternidade, pô. Se lembra daquele campeonato no ano que teve a pandemia, que a gente jogou em outubro, né? Tipo assim, né? Perfeito, assim. Foi o único campeonato decidido sem presença de público. Perfeito. Então, assim, isso é a história que é contada. Nós estamos vivenciando a história. Os nossos filhos. Prazer, né? Porque você pensando bem, é muito escroto você imaginar uma final de campeonato de estádio vazio. Isso vai ficar na história mesmo. Não porque a gente ganhou. Tanto faz a gente ter ganho, ter perdido. O Ceará mas é um fato notório. Eu acho legal, cara, sabe? Porque é o seguinte. Tem torcedor que tem a minha idade, 31 anos, ou que tem a idade, sei lá, 15 anos, 12 anos, que tava na arquibancada, aí você vai me dizer qual foi o ano, que eu não sei, que levaram um leão pro campo. Foi 82, cara. Foi 82. Se bem que eu não tenho certeza agora se foi 82 ou foi 83 no bicampeonato, agora eu fiquei na dúvida. Mas foi um desses dois aí. Pronto. Foi naquela faixa ali. Tem um torcedor que tava nesse dia na arquibancada, que ele tinha lá... Mas era um filhote, viu? Sim, um filhote de leão. Ele tinha 10, 15, 20, 30 anos, ele estava naquele dia. E hoje, quase 30 anos depois, 28 anos depois, eu me lembro disso.
Cara, eu tava naquele dia no estádio, o Leão correndo pelo campo, o não sei o quê. Então, assim, é a história que foi contada. Então, daqui a 30 anos, vai passar uma reportagem em 2020, pandemia, estádio vazio, e eu vou lembrar, rapaz, eu tava em casa assistindo. Eu lembro, eu nos pinote, vibrando o gol do Tinga, entendeu? Então, assim, Sim. isso é o que marca. Isso é o que dá a memória, é o que traz o sentimento do torcedor. É isso que gera novos torcedores, se cria uma nova geração. Porque uma nova geração de torcedores, aí você cria como? Aí você cria com conquistas, com divulgação da marca, com ídolos, com tudo isso que eu acabei de falar. Eu sou geração Clodoaldo. Né? Então, marca geração Clodoaldo, anos 2000. Por quê? Por quê? Porque foi uma época vitoriosa. Campeão cearense, Papa Penta, acesso à Série A, aquele time de 2002, Jangada Atômica de 2001. Então, são coisas que se lembram. E aí agora eu já trago outra pergunta para vocês. Essa geração 2018 é uma das maiores, é uma das gerações mais vencedoras da nossa história? Cara, como você falou, geração Clodoaldo, foi uma das gerações que mais produziu torcedores mirins, né? Torcedores crianças, adolescentes. Mas eu já vejo essa geração Ceni, né? Mesmo não sendo um jogador, sendo um treinador, né? Um cara que não entra em campo, que não faz gol e tal, mas eu já vejo um patamar muito parecido com aquela geração Clodoaldo. Hoje em dia a gente torce um time que ele é vencedor, que ele conquistou num período muito curto uma gama muito grande de conquistas. Né? E isso tudo, todo mundo foca, todo mundo diz assim, cara, foi por causa do Sandro, foi por causa do Sandro, foi por causa do Sandro, Rogério, tá, papá. E essa repetição de informação chega no ouvido da criança, do adolescente, do cara que está tentando escolher o clube agora, e faz um efeito parecido com o que fazia quando o Clodoaldo aparecia no Globo Esporte Nacional, fazendo gol, a musiquinha e tal. Né? É um efeito muito parecido. Eu acho que a situação da geração Clodoaldo é muito semelhante ao que a gente vive hoje com o Rogério Ceni. A gente não tem dentro de campo um ídolo com as características e a magnitude que teve um Clodoaldo. Mas, no banco de reservas, né, falando por nosso clube, passando a imagem do nosso clube, a gente tem um treinador que tem uma grandeza tal qual teve o Clodoaldo como jogador. Elenilson, perfeito, cara. Perfeito. Eu não sei, é até difícil, mas tentar falar agora, depois definiu perfeitamente aí. Mas se é pra dar uma incrementadazinha a mais, cara, a gente pode pensar em perfis, né? Tipo, as eras, né? De acordo com os anos vão passando, as experiências que a gente vai vivendo, existem perfis, né? Por exemplo, início dos anos 2000, a gente teve alguns perfis no Fortaleza. Perfil, como a gente falou, Clodoaldo. É um perfil de jogador, um perfil de ídolo, um perfil de pessoa, né? A gente pode falar, a partir de 2008 a gente adotou um novo perfil, entendeu? Então 2007 terminou em quinto na Série B, 2008 começou alguns problemas, né, de extracampo, que se afetou dentro do campo, etc. E a gente teve outros atletas que vestiram perfil, que assumiram o perfil. Em 2010 também, por exemplo, Fabiano, outro perfil de ídolo, entende? Outro perfil de liderança. Naquele período, início da década de 2010, que foi outro perfil também. Pode pegar 2011 até 2014, provavelmente. Então até 2013, que eu acho que é muito mais 2011, 13, eu acho que é muito mais fechado a um determinado outro perfil. E a gente vai avançando e vai indo. E como tu falou perfeitamente, cara, 2018 temos um perfil que está personificado numa pessoa e essa pessoa é o nosso treinador, não é um atleta. E isso é algo um tanto quanto inédito para algumas pessoas que torcem Fortaleza, né? Até porque, se a gente for pegar na memória, me diz aí, de 2000 para cá, que a gente tá pegando esse recorte, qual foi o técnico que ficou de forma meio que seguida? Teve aquela pausinha, né, os 40 dias com o Zé Ricardo, mas qual foi o atleta que ficou assim, cara? De férias. Ficou 3 temporadas, cara, no Fortaleza. Sim. Pegando... Nem Ferdinando naquela época de ouro, nem... Pois é, conquistando taças,
dando espaço na mídia que o Fortaleza provavelmente não teria se não fosse essa pessoa, fazendo o Fortaleza alcançar objetivos que nunca alcançou antes. Poxa, Fortaleza esse ano tava jogando na Argentina, cara. Fortaleza tava jogando no Estádio Libertadores de América, cara. Fortaleza tava jogando num templo do futebol mundial, numa das canchas mais famosas do mundo, cara. Fortaleza tava lá, tava jogando. Poxa, são conquistas que fazem esse perfil atual, que é personificado no Rogério, ser algo que a gente valoriza demais. Tem alguns torcedores que até costumam falar que meio que torcedores, acho que rivais e alguns do Fortaleza, acredite, existe, que falam que meio que supervaloriza essa era do Rogério Ceni. Pelo contrário, cara, eu acho que ela tá recebendo o devido valor que ela merece. E a gente merece exaltar esse momento que a gente tá vivendo e a gente merece comemorar e vibrar com mais um troféu, com mais uma conquista, simbolizando esse perfil atual. Felipe, mas assim, a gente comemora porque é uma geração vencedora pra caralho. Pra caralho, mano. Pra caralho. Geração Rogério Ceni tem 4 títulos, tô falando de taças, certo? Taças. 2 cearenses, uma Copa do Nordeste e uma Série B. Essa geração, se a gente puder lembrar aqui agora, que eu não vou... Rapidamente, ó. Boeck ganhou esses 4 títulos e ganhou a taça de... Taça dos Campeões de 2017 e ganhou o acesso em 2017. Esse é o Boeck. Bruno Melo ganhou. Na verdade, Bruno Melo e Max estão no seu 8º título. Porque Bruno Melo e Max estavam no grupo de 2015, 16 ganhou Taça dos Campeões Cearenses, 17 ganhou Taça dos Campeões Cearenses, acesso para a Série B, vice-campeão da Série C, Bruno Melo fazendo gol do acesso. Série B de 18, onde o Max falou aqui com a gente que jogou no jogo do título. Bruno Melo fez o gol do acesso contra o Atlético Goianiense. Em 2019, Max e Bruno estavam no grupo que foram campeão cearense do Nordeste e agora, de novo, cearense 2020. Bruno Melo e Max têm 8 títulos. 8 com a camisa do Fortaleza. O Boeck tem 5. O Tinga tem 5, porque o Tinga jogou em 2015. O Tinga deu passe pro Cassiano. O Tinga faz 2 gols em uma final, cara. Para com isso, bicho. Ei, 2 gols em finais. Evanilson, eu não lembro, não. Eu tô aqui torcendo Fortaleza há não sei quantos anos. Eu não lembro de um cara que faça 2 gols em finais pelo Fortaleza, né? Edinho, pô. Não, o Edinho não fez, não. O gol foi do Roger Carvalho, porra. Sim, mas no jogo anterior. Mas ele fez... Não, beleza. Mas eu digo assim, em cada jogo, porra. Foi mas jogo. Se você está contando o primeiro jogo como final, então tem que contar os 2 gols no primeiro jogo. Ok. Mas eu errei, assim. Eu queria dizer gol em cada jogo, né? O Tinga fez o gol da vitória no primeiro jogo, ali nas últimas, e fez um gol da vitória hoje de novo. Sim. No segundo jogo, né? Então, assim, essa geração é muito vencedora. Se você for lembrar aqui de Marlon, tem 4 títulos. Ederson tem 4 títulos. O Felipe Maranguape tem 7. Felipe Maranguape, esse ano foi campeão em 2015. Tava no Maranguape ainda, né? Porque ele tava no Maranguape. Mas ele é campeão de 2016. E tudo que aconteceu de 16 para cá, fez o gol contra o Flamengo aqui no Castelão, gol aço de esquerda. Então, assim, é uma geração que se acostumou a vencer, cara. Todos eles. Eu não sei. Derlei tem 4 títulos. Ederson. O Oswaldo já vai pro 2008. 4º título do Oswaldo, eu acho. Pelo Fortaleza, né? Uhum. Talvez se botar 2007, eu não sei se ele tava no elenco 2007, eu não lembro. Eu acho que em 2007 ele tava no River do Piauí. Ele tava emprestado. Piauí, né? 2008 ele pegou em final também, né? Pegou nos 2 jogos, olha aí. Nos 2 jogos, lembrou. 2 jogos. Foi o último, viu? Foi o último. Ele fez gol em Juazeiro. E fez aqui no Castelão, nos 4-2. Em 2010, Tatu não fez. Tatu fez no segundo. O primeiro gol foi gol do Pausidoro. Cara, esse papo tá nostálgico bacana, ó. Poxa, tô gostando demais. 2015, o gol foi Everton e Genilson. Genilson era? Era, né? Era. Sim. Bravense e Cassiano.
O Anselmo não fez gol, não, contra o Nick Link. O primeiro jogo foi 4-1, né? O primeiro jogo, não lembro se teve gol do Anselmo, cara. É capaz de ter tido, viu? Não lembro, não. Deve ter tido. Mas o gol foi contra, né? Então não foi dele. Vou consultar o pai dos burros aqui, peraí. O gol foi contra, não foi dele, então não conta. Em 19 foi 2 gols do Edinho, um gol do Roger Carvalho, e 20, Tinga marcando nos 2 gols. Então, assim, é muito gratificante a gente viver esse momento vendo uma geração vencedora. E nós nem falamos aqui de vaga para a Sul-Americana, de 9º lugar na Série A. Esse ano, 7º lugar na Série A. Pelo 2º ano consecutivo, jogando 8º da Copa do Brasil, entrando já na fase avançada. Não estamos nem falando disso. Estamos falando de taça, né? Então, assim, vivenciar esse momento, para mim é prazeroso, e eu acho que, como o Felipe falou, a gente perdeu foi o foco do jogo, sabe? O jogo foi um paralelo que aconteceu. Vencemos de 1-0, gol do Tinga. Vamos entrar aqui no jogo rapidamente, né? Bora. Pra gente seguir os padrões, vamos com meia hora de programa falando da história do clube, porque eu acho que é muito bonito também, né? A gente lembrar da história do clube. Que o Fortaleza entrou em campo hoje com um time mais ou menos parecido com o que ele vem jogando esses jogos difíceis, né? Contra Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras, é um time muito parecido. Felipe Alves, Gabriel Dias na lateral, Paulão, Roger Carvalho e Carlinhos. Às vezes tem a variação com o Bruno, mas jogou Carlinhos hoje. Ele joga com Felipe Juninho, aí ele mete o Ronald para fazer a dobrada da esquerda com o Carlinhos, ele joga o Tinga para jogar a dobrada da direita com o Gabriel, e ele tem Romarinho e David na frente. E aí, vocês aí fiquem à vontade para falar do jogo. Felipe, por favor, primeiro. Pois é, né, Saulo? Cara, foi um primeiro tempo onde o Ceará realmente, né, no primeiro 1/3 da partida, foi para cima, né? E afinal eles precisavam do resultado, cara. Era até natural que eles tivessem esse tipo de atitude, né? O Ceará conseguiu fazer isso, cara, colocando mais jogadores na área ofensiva do campo e tal. Saiu até 2 bolas na trave. Inclusive eu senti, cara, eu tava sentindo isso, que o nosso sistema defensivo tava um tanto quanto lento, sabe, assim, no início da partida. O que eu pensei, cara, que até era um problema, só que ao decorrer da partida eu fui percebendo que talvez isso fosse meio que a manda do Rogério Ceni, sabe, para diminuir o ritmo do jogo, algo proposital. Pois o Fortaleza manteve essa postura que ele teve no começo da primeira etapa, meio que se seguindo até o final do primeiro tempo. No segundo terço do primeiro tempo, cara, o Fortaleza já conseguiu equilibrar mais a partida. Era visível que o time subiu as linhas, né? Tanto que o Ceará diminuiu aquele ímpeto ofensivo que eles estavam fazendo. E nos 15 minutos finais a gente conseguiu controlar a partida. Teve até uma sequência de 2 minutos, cara, perto do final do primeiro tempo, onde o Fortaleza só trocou passes. O Ceará só observou. Os jogadores com certeza cansaram, afinal correram muito, né, no início do primeiro tempo, e o Fortaleza soube administrar muito bem, cara, muita competência do Fortaleza. Eu fiquei muito feliz de ter visto a gente conseguir segurar essa ação ofensiva do Ceará, e ainda assim a gente meio que controlar a partida. Eu tava até conversando aqui no intervalo do jogo que o Fortaleza meio que olhou muito o Ceará jogar. Isso que a gente começou a chegar à conclusão conversando aqui, né? Poxa, mas me pareceu que o Fortaleza meio que fez isso de propósito. Porque a mesma intensidade que ele aparentava ter no começo, ele aparentou ter no final. Ele tava muito tranquilo, cara. Apesar que teve alguns momentos em que o Fortaleza meio que teve algumas divididas e tal, foi pra cima. Mas, no geral, eu achei que o Fortaleza estava pronto para controlar a partida, né? Já no segundo tempo, para encerrar logo em um rápido resumo, a gente teve os primeiros 15 minutos de uma pressão absoluta do rival. Porém, logo após essa pressão, cara, o Tinga conseguiu marcar naquela loucura da área do rival. O Tinga sempre aparece bem, né, na área ofensiva, sempre marcando gol. Esse cara tem uma estrela absurda, inacreditável. Então o Rogério falou na coletiva, né, cara, esse cara é talvez o maior ídolo da história recente, mas eu gosto de incluir mais outras pessoas também nessa idolatria, sabe? Até que eu sempre costumo brincar e dizer, idolatria é pessoal, né? Não se mede, cada um tem a sua. E na minha, o Tinga com certeza tá nessa lista de ídolos recentes do Fortaleza.
Depois, cara, depois desse gol do Tinga, até teve aquele lance meio que triste, né, do Luiz Otávio, o David meio que começando a briga ali, meio que desnecessária, eu não entendi muito bem o porquê. Nenhum dos dois levou cartão, meio que não prejudicou o espetáculo, se é que a gente pode chamar assim, mas eu achei que eles mereciam pelo menos um amarelo, os dois, porque eu achei meio que desnecessária aquela briguinha. Aí, cara, o jogo definitivamente morreu, né, aos 36 minutos do segundo tempo, que o Guto fez a substituição, praticamente ali eu interpretei como ele estava desistindo da partida, sabe? Ah, não vou ganhar, tenho que fazer 3 gols, faltam menos de 10 minutos, então não adianta, vou substituir. Eu tive essa interpretação. O Rogério, cara, ele vendo isso, vendo a certeza de um resultado positivo se desenhando, mudou algumas peças, mas mais para controlar a partida, porque ele não queria mais correr riscos, ele queria segurar, porque ele sabia que ele tinha que levar 3 gols, então era mais natural ele segurar o placar. 1-0 estava ok, tranquilo, não vou cansar meus atletas, não vou precisar forçar tanto. Até o Yuri César deu aquelas corridinhas, né? Deu aquelas jogadas características dele, mas basicamente não tinha mais o que fazer. Fortaleza campeão, título de número 43 na nossa sala de troféus. Novamente, muito bom dizer isso. Fortaleza campeão. Enfim, por favor, Elenilson, faça as honras de seguir aí com suas impressões, cara. Pois é, cara, é como mais ou menos isso que você falou mesmo. A gente viu, pelo menos a impressão que me passou foi que o Rogério não pensou somente nesse jogo, ele já estava pensando no jogo contra o São Paulo também, cara. O fato de escalar o time com esses titulares que foram a campo, que começaram o jogo, né? Ele apenas demonstrou essa intenção de pensar não somente nessa decisão da quarta-feira do estadual, mas também no jogo contra o São Paulo. Ele correu um risco grande, né? Tanto é que no primeiro tempo a gente viu o Ceará colocar 2 bolas na trave. Mas assim, se aquela primeira bola na trave entra para o gol, quem garante que a gente também não mudasse a postura no decorrer do jogo e, sei lá, empatasse 1-1 e tal? Não dá para a gente ficar aqui imaginando o que aconteceria se aquelas bolas perigosas se transformassem em gol, né? Mas ele usou uma estratégia que funcionou, colocou o regulamento embaixo do braço e se sentou em cima de uma vantagem que, cara, para uma final entre 2 times parelhos, como são Ceará e Fortaleza, é enorme, é muito grande. Você entrar em campo, principalmente no cenário que é formado agora, que é entre Ceará e Fortaleza, que a gente sabe que o Fortaleza é um time que é armado para jogar, que adora jogar em contra-ataque, e o Ceará entrar em campo para enfrentar a gente tendo que buscar o resultado, transformou então a situação num cenário melhor ainda para o Rogério. Entendeu? Eu acho que ele armou, deu certo, poderia não ter dado, mas a probabilidade de dar certo era muito grande. Agora, claro, né, no futebol não tem 100% de certeza em nada do que você faz. Às vezes um lance, uma falha individual, tudo pode mudar o planejamento feito por uma comissão técnica em 1 segundo. É assim que funciona o futebol. Mas analisando friamente dentro da normalidade, eu acho que ele bolou uma estratégia que funcionou e que acabou tanto funcionando para hoje como para quarta-feira, porque ele acabou usando jogadores que eu imagino que ele vai usar domingo, ele usou como ele gosta de chamar, de uma minutagem pequena hoje, né? Como o próprio Oswaldo, né, que entrou no decorrer do segundo tempo. Eu acho que o Oswaldo vai ser um dos titulares do próximo domingo. Mas, enfim, resumindo, ele pensou ele arquitetou uma estratégia que rendeu um título para a gente, que a gente ganhou um título na quarta-feira, e já se programou para a gente jogar uma decisão importantíssima com São Paulo no próximo domingo. Então, claro, bafejado pela sorte, né?
que é um elemento que está sempre presente no futebol, mas o grande percentual da conquista não é a sorte, não, foi a competência, foi a estratégia. E eu acho que tá de parabéns, que a gente tem que realmente dar o braço a torcer e bater palmas, né? Porque o objetivo de hoje foi alcançado, e no próximo domingo a gente vê se essa estratégia dele vai dar certo para o próximo domingo, porque ele já deixou bem encaminhado, pelo menos nos quesitos físicos dos atletas que ele irá utilizar, ele já deixou bem, assim, bem armado, né? A gente pode dizer dessa maneira. Só um detalhezinho, posso falar aqui, só uma curiosidade? Pode falar, pode falar. Poxa, cara, 2020 faz 100 anos que Fortaleza foi campeão cearense pela primeira vez, né? Verdade. E a gente conseguiu conquistar no aniversário, né? De 100 anos do primeiro título estadual, um título estadual. Fica aí a curiosidade, né? Perfeito. E só comentando um pouco o que o Nilson falou, esse foi o 11º jogo de invencibilidade, né? Ainda tem isso, né? E aí, assim, a nossa última derrota foi no dia 5 de setembro. Do Flamengo, lá no Maracanã. O Flamengo, no Maracanã, 2-1, que dava para ter empatado. E assim, já se vão aí 45 dias, mais ou menos, 40 e... Que dia é hoje? Não sei nem que dia é hoje. É 22. 22 de outubro. Estamos gravando aqui esse episódio, para quem está acompanhando no YouTube, no Spotify, 1h16 da manhã, meu amigo. Nós estamos aqui contendo a euforia do título, absorvendo de uma forma natural o álcool que está entrando em nosso sangue, né, Nilson? Contendo na medida do possível. Na medida do possível, perfeito. Mas já se vão aí 5, faz 25, 47 dias de invencibilidade do Fortaleza. Ou seja, tá se tornando um time difícil de ser batido. Né? Eu até tinha comentado isso, eu acho que no último programa. É melhor um time que toma poucos gols do que um time que faz muitos gols e acaba a sua defesa tomando muito gol. E assim, para os torcedores que acompanham, né, os bastidores do clube, lá na TV Leão, no YouTube, o Rogério falou uma coisa super importante, cara. O time estava entrando em campo contra o Palmeiras, estava naquele túnel ali para entrar, e ele disse: eu quero 10 hoje e eu quero 12 domingo que vem. Então, assim, ele não estava preocupado só no Palmeiras, ele estava preocupado em não perder para o São Paulo e atingir a marca de 12 jogos. Porque se nós não perdemos para o São Paulo, significa que nós, pelo menos, levamos para os pênaltis. Hoje que eu digo assim, na quarta-feira, final do estadual, ele exagerou, porque a gente poderia ter perdido. A gente poderia ter perdido a invencibilidade e ter ficado com o título, né? Ele deu uma exageradazinha, né? De não querer perder para o Ceará, mas a gente podia ter perdido o jogo de 1-0 para o Ceará. Hoje perdido a invencibilidade e a gente está aqui comemorando do mesmo jeito. Talvez seja pelo psicológico, né? Ele queria manter na cabeça dos atletas que invencibilidade, né? Perfeito. Então eu acho assim que é muito... Cara, você viver isso, né? É muito instigante, né? E assim, é uma coisa que hoje os bastidores... Uma lembrança agora aqui de um título do Fortaleza. Hoje nós temos os bastidores todo jogo. Todo jogo. Independente do que ser... Claro, só quando vence, eu acho, né? Que tem os bastidores. Em 2007... O Fortaleza foi campeão em cima do Icasa, que aí o jogo 1-0, gol do Rinaldo, né? E aí vazou um vídeo na época, no final do Orkut, do time no túnel. E aí quem falava era o Igor. Igor, que hoje é técnico do futebol feminino. E o Igor falava assim: fulano de tal, o teu pai tá aqui. Não sei quem, teu pai tá aqui. Vamos ser campeão hoje. Aí ele falou assim: vamos ser campeão hoje, mas a gente já tem que focar na sexta-feira, que o nosso foco é subir para a Série A. Então, assim, naquela época, né, o time campeão cearense, mas já pensando na sexta-feira, que eu acho que era uma estreia da Série B contra a Portuguesa, se eu não me engano. Eu acho que foi 3-1 esse jogo. E o time já estava preocupado com a estreia da Série B, porque nós temos que subir para a Série A. Então, isso mostra um pouco do que é o Rogério hoje, né? Ele estava jogando contra o Palmeiras, já estava preocupado em ficar invicto contra o São Paulo.
12 jogos, eu quero 12 jogos, eu quero 12 jogos. Porque isso demonstrava que o Fortaleza, no mínimo, era campeão cearense e jogou os pênaltis com o São Paulo. No mínimo. Então, assim, ele queria isso. Eu quero não perder domingo. Se eu não perder domingo, eu vou pelo menos para os pênaltis, né? Mas é muito legal. E assim, para vocês, o nome da final. A gente faz aqui sempre o pós-jogo, o destaque positivo, negativo. Vamos mudar. Destaque da final. Quem foi? Para mim, foi o Guilherme. Para mim também. Guilherme Tinga. Guilherme Tinga, tem que ser ele. Total, concordo, né, demais. E aí o Rogério falou na coletiva, o Felipe já falou, que o Rogério concorda, o Rogério acredita que é o maior ídolo recente da história do Fortaleza. E não é só pelo gol não, viu, cara? Ele jogou bem a partida. Não, com certeza. Ele vibrava a cada dividida, cara. Tirou várias bolas. Várias. Legal. Poxa, demais. Legal demais. E pra gente já indo por fim aqui do nosso episódio, já são quase 1h30 da manhã e ainda vamos editar, ainda vamos dormir, né? Cara, esse legado do Ceni, né? De time vencedor e tal, acho que marcou, assim, eu acho que poucos clubes têm esse privilégio de vivenciar. Já falamos disso aqui agora há pouco sobre isso, sobre essa mentalidade vencedora que o Ceni tem. E aí eu queria trazer aqui um pouco da polêmica, né? Que a torcida do Fortaleza, ela adora polêmicas. No auge da comemoração, o Rogério falou que, numa entrevista para o Caio, na TV Vesmares, que uma das maiores frustrações do Rogério seria encerrar. Como é que ele disse? Seria não ter torcida na despedida dele. Né? E aí, muita gente ficou triste, né? Murchei aqui, não sei o quê. Bate a bad na hora, cara, é inevitável, né? Mas assim, o Rogério falou no programa do Bem Amigos que ele não vai largar o time antes do fim do campeonato. Então nós temos uma garantia que o Rogério se mantém até fevereiro. Então, hoje é 22 de outubro, nós temos ainda aí 4 meses, 3 meses e meio de Rogério Ceni. Então, no mínimo, né? E o Rogério Ceni, cara, ele sempre foi esse cara chorão. Pra quem não lembra, o Fortaleza campeão da Série B, ele falando que é um prazer enorme viver isso, foi maravilhoso, obrigado a todos vocês. Então, assim, é típico dele, né? Eu acho que a gente não precisa também enlouquecer por conta disso e, como já diria, nosso queridíssimo e vitoriosíssimo presidente Marcelo Paes, vamos curtir o momento, porra. Sabe? Pelo amor de Deus, não é, né, Lenilson? E tá bem claro, macho, que ele disse isso aí, pô, que ele sabe que não vai ter público no estádio nem tão cedo, não é porque ele tá se despedindo hoje, não, é que também, pô, gosta de sofrer por antecedência. E só um detalhe, Saulo, eu fui um dos que bateu a bad, cara, logo depois que ele falou daquela entrevista, bateu, sabe quando vê aquele você meio que murcha, sabe? Só que aí, conversando com o pessoal e tal, e depois eu fui atrás deu tempo de eu ir atrás de uns vídeos, dar uma olhada, cara, é mesmo, toda entrevista do Ceni pós-conquista ele fala a mesma coisa, foi na Copa do Nordeste, foi no Campeonato Cearense, foi no final do Brasileiro ano passado, né? Acho que vai ser difícil, né? A gente viver um momento novamente igual a esse e tal. Foi uma honra participar dessa campanha. Caraca, cara, tudo palavras dele. Tipo, realmente, né? Poxa, vamos relaxar, né? Comemorar mais essa taça, pelo menos um diazinho de comemoração. Sem esquecer que domingo a gente tem outra decisão, né? Como bem lembrou da Copa do Brasil. Que ele mesmo falou isso, cara. Ele mesmo tá preocupado com São Paulo. Se a gente passar pelo São Paulo, poxa, a gente vai chegar novamente às quartas. É uma conquista pessoal do Fortaleza, né? Se jogar novamente às quartas de final. Eu falei isso aqui, que essa geração, na forma aqui, né? Geração, se a gente for batizar, né? Essa geração Rogério Ceni, ela merece, cara, uma vaga na Copa do Brasil ali, pelo menos nas quartas, porque ela empata com a geração Clodoaldo.
Se nós estamos falando que a Nas quartas. geração Ceni, ela é tão vencedora, já vai para o segundo título cearense, Copa do Nordeste e Série B, e vaga na Sul-Americana, e nono lugar na Série A. Essa geração tão vencedora, ela merecia, né, ter um marco assim, olha, aquela geração vencedora do Rogério Ceni, ela levou o Fortaleza para as quartas de final, pelo menos, porque ela empata com a geração de 2001. Então, acho que seria, assim, muito emblemático, sabe? Claro que se passar da semi, se passar para a semi, ou sei lá, uma final, não sei, tô aqui já viajando aqui, batendo na madeira, por supersticiosos que nem eu, falando negócio de zica, mas assim, eu tô falando só a questão de história, né? Seria muito bonito você olhar para a história e dizer, aquela geração, eles conquistaram tudo possível, né? Eles ganharam o que dava o que dava e o que não dava, eles ganharam. Então, seria assim fantástico encerrar não, porque a gente também nem sabe se vai encerrar, né? 2021 tá aí 2021 vai começar imediatamente, né, cara? Terminou a temporada, vai ter que 2 semanas já começa novamente. Já com o Brasil. Por exemplo, ó, carta anti-zica já aqui na mesa. Na mesa, antes de tudo. Só um exemplo. Se o time se classifica, por exemplo, por favor, gente, é um exemplo, não tô falando, não tô cravando nada. Por exemplo, se o time se classifica para uma pré-Libertadores, só um exemplo. Os jogos da pré-Libertadores vão acontecer 1/2 semanas após o fim do Brasileirão. Vocês sabiam disso? Se o time se classifica, por exemplo, já o calendário da Conmebol, cara, é corrido. Já vai ser, tipo, 1 semana de descanso e depois já vai se preparar para esse jogo. Entendeu? Se for classificar, por exemplo, na Sul-Americana novamente, ele vai ter 1 mês de descanso e já vai estrear na Sul-Americana. Se ele for, que já é a fase de grupos, né? Ou seja, a gente vê, o calendário 2021 já começando imediatamente após o fim do calendário 2020, que termina em fevereiro do ano que vem. Então não vai dar tempo para aquele lenga, né? Não vai dar tempo. Ou renova ou não renova. Ou vai, porque é até ruim, até eu brinquei, cara, eu falei no Twitter um tempo atrás, eu falei, poxa, o Rogério tem tudo para não dar certo num clube que não seja o Fortaleza em 2021. Por que tem tudo para não dar certo? Porque ele não vai ter tempo de preparação para esse novo clube, caso ele vá, entende? Porque a gente vê em todos os clubes que ele passou, ele sempre precisou de tempo para firmar no clube. No São Paulo foi assim, no Fortaleza foi assim, no Cruzeiro também foi assim. Ah, mas o Cruzeiro ele venceu os jogos primeiramente, mas não conseguiu dar continuidade em vários outros jogos. Mesmo ele tendo continuidade e respaldo para continuar, perdeu para Flamengo, perdeu para Santos, enfim, no Cruzeiro ele teve isso, no Fortaleza também em 2018. Ou seja, Rogério precisa de tempo para ele poder trabalhar no clube. Se ele continuar no Fortaleza, já após o fim da temporada 2020, em fevereiro de 2021, ele já vai ter isso tudo ganho, ele já vai estar com tudo pronto para continuar esse trabalho no Fortaleza. Mas, enfim, isso é um trabalho para outro programa, para outro dia, então, passa adiante. Perfeito. O que mais, Elenilson? Rapaz, pior em campo a gente não vai eleger, óbvio, por motivos óbvios, né? Pior em campo, sabe quem foi pior em campo? Fale. Leandro Carvalho. Não, porra. Tô falando do jogador nosso, mano. Ih, tá. Meu pai amado. Confundi aqui. Isso aí é... Não, e aí é o seguinte, como falou, né? O Fortaleza foi campeão na quarta-feira, quinta-feira deve ter uma folgazinha mais ou menos marota. Ou não, eu acho que já tem treino, quinta-tarde. Viagem no sábado, né? Na sexta. Na sexta, né? Poxa vida. O time viaja sexta, deve fazer um treino, vai fazer um treino sábado na academia do Palmeiras lá, na Barra Funda. E no domingo a gente pega o São Paulo às 8h30 da noite. Então, assim, a gente sai de uma decisão, vai para outra e, assim, seria maravilhoso, cara, sabe? A gente fechar essa semana. E eu vou dizer aqui outra. Eu troco os 3 pontos do Fluminense domingo que vem pela classificação com o São Paulo. Tô nem aí, Elenilson, tô nem aí. Pode perder pro Fluminense. Ganhando a vaga pro São Paulo. Tu não troca, não? Não. Se essa for uma moeda de troca, eu aceito também, sem problema. Esses 3 pontos aí a gente poderia recuperar depois. Porque é o seguinte, quem acompanhou
os bastidores do Fortaleza, o Rogério falou, né? Me deem os 12... se esforce nessa semana que eu recompensarei vocês na próxima, né? Então, assim, meu amigo, se o Fortaleza ganhar essa vaga domingo, tremei Maranguape, viu? Porque a cachaça vai ser grande. Porque a comemoração vai ser dupla, né? Título cearense e vaga na Copa do Brasil. Eu acho que o Rogério deve dar uns 3 dias de folga. Segunda, terça e quarta. Vai ter treino quinta e sexta. O jogo é sábado, né? Fluminense, sábado às 8h30. 9 horas. 9 horas. É capaz de dar segunda, terça e quarta de folga pros caras comemorar, fazer churrasco, fazer festa, encher o cu de cana. Volta a treinar quinta, sexta e joga sábado. Eu tô nem aí, Elenilson. Eu troco na hora, viu? Nesse preço aí eu também. Torcedores, calma. Minha nossa senhora. Mas é isso, foi bom demais, viu? Vamos encerrando. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, seja no podcast, seja no YouTube. Nós somos o Glória e Tradição, nesse novo formato de YouTube também, aqui pelo vídeo. A gente está se acostumando ainda e tal, mas tá legal, divertido. Obrigado aqui, espero que vocês tenham curtido e como eu não sou muito bom aqui ainda no YouTube, mas a galera tem que curtir e se inscrever e marcar o sininho para receber as notificações de todo vídeo novo. Então, obrigado a todos. Valeu, Felipe. Valeu, Benilson. Até a próxima. Saudações tricolores. Olha. Saudações tricolores. Vai ser que, viu? É hoje que eu só chego amanhã. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Campeão. Bicampeão, porra. Bicampeão.